noite, meu querido aluno. Hoje, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar vamos falar da abordagem sistêmica da administração. Bom, mais ou menos por volta de 1950, um biólogo alemão, Ludwig von Betternich, esse cara, ele elaborou uma teoria interdisciplinar para tentar transcender os problemas exclusivos de cada ciência e propor princípios gerais. Esses modelos gerais, ele seria visualizado, seria discutido para todas as ciências que estariam envolvidas, de modo que cada uma dessas descobertas, em cada uma dessas ciências, elas pudessem ser utilizadas pelas demais. E aí, essa teoria interdisciplinar, ela recebeu o nome de Teoria Geral dos Sistemas, TGS. A ideia era eliminar as fronteiras e permitir uma maior compreensão entre todas essas áreas do conhecimento. Ele dizia que os sistemas eles não poderiam ser entendidos, não poderiam ser compreendidos apenas pela análise separada e exclusiva de cada uma das partes de cada um dos conhecimentos. E essa teoria, a teoria geral dos sistemas, ela iria se basear na compreensão da dependência recíproca de todas as disciplinas e da necessidade de sua integração. E dentro dessa abordagem sistêmica da administração, nós temos 3 pontos de análise. O primeiro seria a questão da tecnologia na área da administração. Desde o início, a gente sabe que a administração ela sofreu uma grande influência da tecnologia. É óbvio que se a gente voltar vários anos atrás, a gente vai ver que a mudança do cenário onde o homem ele vivia da produção da economia uma economia de subsistência, onde ele produzia aquilo que ele iria consumir. Depois veio a questão do processo de industrialização, onde o homem não tinha mais espaço, porque o pouco que ele conseguia produzir, que era para o seu sustento, ele também não tinha mais espaço para tentar negociar o excedente, e ele passou a ter que submeter a buscar um emprego dentro da indústria. Quebrou os pequenos tecelões, quebrou os pequenos empreendimentos da época, que eram feitos de maneira rudimentar. E não dava inicialmente para você concorrer, quando você fazia um sapato que você levava uma semana, 15 dias, com a indústria que te entregaria um sapato em menos de 1 hora, por um preço muito mais acessível que o seu. E a gente viu essa evolução da indústria, a saída do vapor para a questão da entrada do vapor, do carvão, a entrada da parte elétrica, o uso da força motriz elétrica, também o uso dos combustíveis fósseis e toda essa quebra, essa mudança na evolução tecnológica, a implantação de máquinas que começaram a ser muito mais efetivas, que passaram a ter um desenvolvimento muito melhor, que começava a consumir menos energia. A gente também viu a entrada de vários veículos que facilitavam o processo de entrega, da melhoria da logística. Tu tinha os veículos a combustão, como os caminhões, você teria depois os navios, você teria as locomotivas, você teria os aviões, mas o marco inicial, mesmo com a entrada também da tecnologia através das telecomunicações, o marco principal nesse contexto da mudança tecnológica, da influência da tecnologia da administração, foi a construção, a invenção do computador. É óbvio que o computador, no início, ele era gigantesco, ele ocupava praticamente uma sala imensa para ele poder gerenciar, ele rodar os dados. Mas quando ele começou a evoluir, que a gente começou a ter acesso aos computadores de mesa, tudo bem que não eram tão tecnológicos, não tinha tanta tecnologia, mas ele começou a se identificar, o ciclo tecnológico, ele começou a ser muito menor. Então tu tinha aí praticamente o obsoletismo de algumas máquinas de 3 em 3 meses, a tecnologia avançava muito, uma besteirazinha, mas avançava. Vocês veem a questão dos primeiros celulares, os primeiros aparelhos celular. O primeiro ele pesava 30 quilos,
Hoje ele pesa 120 gramas, um celular. E uma tecnologia de ponta. Quem lembra dos primeiros Nokias, dos primeiros Motorolas da vida, quem teve a oportunidade de ter aquele tijolão deste tamanho, botar no ouvido e às vezes ele dava problema, dava um choque e jogava ele lá para casa do caramba. Quem teve a oportunidade de usar esse, que eram grandes, pesados, e hoje você tem essa tecnologia, você vê que o avanço tecnológico ele foi muito grande e fez um diferencial demais e grande nas empresas, não só na empresa, como também na vida das pessoas. E o advento, a entrada da tecnologia, obviamente massificando o processo de globalização, inclusive do ponto de vista da globalização tecnológica, onde você pode inclusive usar o web business, de você fazer compras na internet. Você hoje pode comprar de qualquer lugar do mundo, você pode fazer uma compra nos Estados Unidos, você pode fazer uma compra na China, no Japão, onde você quiser, por conta da tecnologia. E obviamente que essa tecnologia ela facilitou demais a vida das organizações, a administração dentro das organizações. E de uma variedade infinita de possibilidades. Desde a questão de você programar a produção, de redefinir processos, de melhorar a qualidade dos materiais, de poder monitorar, fazer um pós-venda muito melhor com seus clientes, ter uma conexão melhor com seus fornecedores, bem como de todas as pessoas que estariam envolvidas no processo produtivo, tanto quanto nos processos de entrega. E isso facilitou demais a vida de todo mundo e a vida das empresas. Você vê que o acesso ao computador de mesa, inclusive aos notebooks, tablets, celulares, ele facilitou demais a vida das empresas. Só que quando a gente vai começar a discutir essa parte da tecnologia, no uso da tecnologia dentro da administração, dentro da gestão, a gente vai ver que não é uma coisa tão nova. Mais ou menos em 1943, 1947, surgiu a questão da tecnologia da informação, onde também foi utilizado a cibernética, que foi criado pelo Norbert Wiener. E nessa época também começava a surgir a contribuição de outros cientistas, nessa mesma época, 1947, que começaram a criar a teoria dos jogos e também a teoria matemática, que são assuntos que a gente vai conversar daqui a pouco nessa aula. A cibernética, inicialmente ela surgiu como uma ciência, uma proposta interdisciplinar para tentar relacionar todas as outras ciências e tentar preencher aqueles espaços vazios que não eram pesquisados por nenhuma das outras ciências. E a ideia também era permitir que cada uma ciência ela pudesse utilizar dos conhecimentos desenvolvidos pelas outras áreas do conhecimento também. E a gente sabe que boa parte dessa evolução ele já vem a partir da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela teve uma influência muito grande nessa produção tecnológica. Obviamente que ela era direcionada para a indústria bélica. Mas nesse meio intervalo de tempo, dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a contribuição de vários pesquisadores dentro da academia, as universidades também ajudaram muito dentro da Segunda Guerra Mundial, questão do envolvimento da matemática, da estatística, de vários ramos do conhecimento que vieram concatenar cada vez mais a configuração desse novo momento de inserção, de unificação de outros ramos do conhecimento para poder auxiliar nessa guerra. E a cibernética, ela seria vista como a ciência da comunicação e do controle. A comunicação, ela tornaria os sistemas integrados e mais coerentes, tanto quanto o controle, ele teria a função de regular o comportamento entre a máquina e o homem. A cibernética, ela teria a função de compreender os processos e os sistemas de transformação da informação e a sua concretização em processos físicos, fisiológicos e psicológicos. A ideia inicial da cibernética ela era ser vista como uma ciência interdisciplinar que iria oferecer os sistemas de organização e de processamento de informações, tanto quanto de controles, de uma maneira que eles auxiliassem as demais ciências.
obviamente sendo fundamentado, sendo baseado no controle da comunicação, ou seja, na transferência da informação entre os sistemas, tanto quanto os meios dentro do sistema e do controle da função dos sistemas com respeito a todo o ambiente onde ele se inserisse. E dentro dos sistemas, a gente vai encontrar, obviamente, alguns conceitos. E os principais conceitos dos sistemas, eles estariam relacionados à questão da entrada, saída, a retroação, a caixa negra, a homeostasia e a informação. O primeiro conceito relacionado aos sistemas seria a questão dos sistemas que receberiam os inputs, que seriam as entradas. Esses inputs poderiam ser vistos como os insumos para poder se operar. A entrada do sistema, ele poderia ser entendido como tudo aquilo que o sistema ele importa ou recebe do mundo exterior. Nesse contexto, poderia ser a informação, a energia, tanto quanto os materiais que ele poderia receber para ele poder fazer a transformação. A informação nesse contexto, ela seria como tudo que permitiria reduzir a incerteza a respeito de algo. Quanto maior fosse a informação, tanto menor seria a incerteza. A informação, ela poderia proporcionar a orientação e o conhecimento a respeito de qualquer tipo de informação a respeito de algo. E ela permitiria planejar e programar o comportamento ou funcionamento de todo o sistema. A energia, ela seria vista como a capacidade de utilizar e movimentar e dinamizar o sistema, fazendo ele funcionar. Os materiais, eles seriam os recursos a serem utilizados pelo sistema como os meios para produzir as saídas, ou seja, os produtos ou serviços. Esses materiais seriam chamados de operacionais quando seriam usados para transformar ou converter outros recursos. E aí você teria as máquinas, os equipamentos, as instalações, as ferramentas, as instruções e os utensílios que poderiam ser utilizados dentro desse contexto. E seriam chamados de produtivos quando seriam vistos como matérias-primas, onde elas seriam transformadas ou convertidas em saídas, ou seja, nos produtos acabados ou serviços. O output ele seria visto como uma saída, que seria o resultado final da operação do sistema. E todo sistema ele produziria uma ou várias saídas. E seria por meio das saídas que o sistema ele exportaria o resultado de suas operações para, no caso, o meio externo. E seria o caso das organizações que iriam produzir as saídas como bens ou serviços, tanto quanto as afinidades de outras saídas, como no caso da geração das informações, a questão do lucro, as pessoas que estariam se aposentando e estariam se desligando da empresa, a questão da poluição do ambiente, a geração dos detritos e outras coisas mais. O conceito de caixa preta ele seria interdisciplinar e apresentaria algumas conotações vinculadas à questão da psicologia, da biologia e também teriam laços entre a eletrônica e a cibernética. Na psicologia comportamental, ele se relacionaria com os estímulos e as respostas do organismo e não seriam considerados os conteúdos dos processos mentais. Muitos dos problemas científicos ou no caso também dos fenômenos, dos problemas administrativos, eles seriam tratados inicialmente pelo método da caixa negra, onde seriam verificados apenas questão das entradas e as saídas, atuando apenas nas entradas e nas saídas, ou seja, na periferia do sistema. E posteriormente, quando ela fosse transformada em uma caixa branca, ou seja, descobertos conteúdos que influenciariam ela de maneira interna, passaria-se a trabalhar sobre os aspectos operacionais e de processamento, ou seja, os aspectos internos do sistema. A retroação ela seria vista como um mecanismo segundo o qual uma parte da energia de saída de um sistema ou de uma máquina ele voltaria à entrada. A retroação ela serviria para comparar a maneira como um sistema ele funciona em relação ao padrão estabelecido para que ele funcionasse. Quando ocorreria alguma diferença, ou seja, um desvio, alguma discrepância entre ambos os lados, a retroação ela se incumbiria de regular a entrada para que a saída se aproximasse do padrão que já for estabelecido. A homeostasia ela seria vista como um equilíbrio dinâmico
que seria obtido pela autorregulação, ou seja, pelo autocontrole. Ela seria a capacidade que o sistema ele teria em manter certas variáveis dentro do limite, mesmo quando esses estímulos externos eles forçariam essas variáveis a assumirem valores que ultrapassariam os limites da normalidade. Quanto ao conceito de informação, ele, para que fosse consolidado nessa concepção desse momento do estudo, ele iria requerer 3 outros conceitos: o de dados, o de informação e o de comunicação. O de dados ele seria visto como um registro ou anotação a respeito de um evento ou ocorrência. Um banco de dados, ele, por exemplo, ele seria um meio de acumular e armazenar conjunto de dados. Quando um conjunto de dados ele possuiria um significado, teríamos ali a informação. A informação ela seria um conjunto de dados que, no caso, ela chegaria a reduzir incerteza sobre determinado assunto a respeito de algo. Nessa verdade, a informação ela seria uma mensagem com um significado em um determinado contexto que estaria disponível para o uso imediato e que proporcionasse uma orientação às ações pelo qual se reduziria a margem de incerteza a respeito de algumas decisões que poderiam ser tomadas utilizando todas essas informações que estariam disponíveis. Seriam aqueles dados que a gente poderia levantar através de pesquisas, através de índice, de confrontamento de informações, de dados, para que a gente pudesse tomar a informação. Poderiam ser aqueles gráficos embasados nas informações que servem inclusive para tomar decisões quanto à questão da compra, perfil do consumidor, intenção de compra de insumos, de programação da produção, de entrega logísticas. E aí a comunicação ela ocorreria quando uma informação ela seria transmitida a alguém, sendo então, no caso, compartilhada com outras pessoas que estariam dentro do contexto da empresa. Para que houvesse a informação, seria necessário que o destinatário da informação ele recebesse essa informação tanto quanto ele a compreendesse. E aí a comunicação seria tornar a informação comum ao entendimento de uma pessoa ou mais pessoas que estivessem envolvidas com aquele determinado trabalho. E o sistema de informação, o tratado nesse período da teoria das informações, ele se distribui em 6 partes. A primeira seria a questão da fonte, que significaria a pessoa, a coisa ou processo que emitiria ou forneceria as mensagens por intermédio de um sistema específico. O transmissor, ele significa o processo ou equipamento que iria operar a mensagem, que iria transmitir diretamente da fonte ao canal. O transmissor ele iria codificar a mensagem fornecida pela fonte para poder transmiti-la. Nesse contexto poderia ser aquela questão dos impulsos sonoros da voz humana, que seria visto como a fonte. Esses seriam transformados e codificados em impulsos elétricos pelo meio do telefone, no caso seria o transmissor, para serem transmitidos para outro telefone que seria o receptor da informação, que consequentemente ele estaria mais distante. O canal ele significaria o equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor. Se a gente fosse tratar a questão da telefonia, a gente saberia que o canal ele seria o circuito de fios condutores que iriam ser utilizados para poder transmitir a mensagem de um telefone para o outro. Em radiotransmissão, ele seria visto o espaço livre através do qual essa mensagem iria se difundir através das antenas de telecomunicações. O receptor, ele significaria o processo ou equipamento que receberia a mensagem dentro do canal. O receptor, ele codificaria a mensagem para colocá-la à disposição do destino. É o caso dos impulsos elétricos dentro de um canal telefônico que seriam transformados e decodificados em impulsos sonoros pelo telefone, que seria o receptor, para serem interpretados pelo destino, que no caso seria a pessoa que estaria ouvindo o telefone receptor. E todo receptor, ele é um codificador da mensagem. Ele que recebe a mensagem, ele decodifica para poder entender essa mensagem. O destino ele poderia significar a pessoa ou coisa ou processo
a quem se destinaria a mensagem do ponto final do sistema de informação, do sistema de comunicação. O ruído ele significa a quantidade de perturbações que seriam indesejáveis, que tenderiam a deturpar, a alterar de maneira imprevisível as mensagens que estavam sendo transmitidas no decorrer desse processo de comunicação. É melhor que você estar parado conversando com a pessoa, passar um caminhão, passar um carro e a pessoa não consegue entender aquilo que você falou. O conceito de ruído ele serve para conotar as perturbações presentes nos diversos componentes do sistema, como seria o caso das perturbações que seriam provocadas pelos defeitos do transmissor ao receptor, que poderia ser o caso dele não ter uma boa dicção, ele não conseguir se expressar bem, poderia ser a questão das ligações que estariam inadequadas no circuito, gerando ruído ou quebrando a informação. Você já deve ter ligado para uma pessoa que podia estar numa área ruim, e nessa área ruim, na hora que ele fala para você, o som ele vem cortando e dificultando o seu entendimento. E nessa teoria de sistemas, aí começam a ser desenvolvidos dentro da indústria alguns sistemas de automação. O interessante é que nessa mudança, nesse up da tecnologia, dentro dos sistemas automatizados, os equipamentos eles começaram a poder cuidar das funções de observação, de memorização, de decisão. Aí na teoria dos sistemas, a automação ela abrangeria 3 setores, que seria a integração em cadeia contínua de diversas operações que eram realizadas separadamente, como o processo de fabricação, a automatização bancária e a automação do comércio. E aí esses equipamentos, eles que passavam a ser automatizados, eles passaram a cuidar das funções de observação, de memorização e também de decisão. E a automatização nesse contexto, ela passava por 3 setores que seriam bem distintos. O primeiro seria a integração em cadeia contínua de diversas operações realizadas separadamente, como o caso do processo de fabricação, a automatização bancária e a automação do comércio. Também tínhamos a questão da utilização de dispositivos de retroação e regulagem automática, que eram sistemas de retroação, para que essas próprias máquinas elas fossem capazes de corrigir os erros, como é o caso da indústria petroquímica e de robotização. Também teríamos a utilização do computador ou uma rede de computadores para ocupar volumes de dados em bancos de dados, tanto quanto analisá-los por meio de operações lógicas complexas, com a capacidade rápida, inclusive no processo de tomada de decisões programadas, como seria no caso do cadastro de clientes interligados diretamente com a rede da Fazenda Federal. E esse processo evolutivo da tecnologia, a gente hoje, os bancos, eles estão interligados com a Receita Federal. O que você faz, o que você compra no seu cartão de crédito, qualquer operação bancária que você for fazer de um saque, da compra de um veículo, da compra de uma casa, da compra de comida, a Secretaria da Fazenda é capaz de saber o perfil de consumo que você tem. Quanto você gasta com combustível, quanto você gasta com alimentação, qual é o tipo de alimentação, qual é o tipo de vestiário que você utiliza, inclusive o quanto você ganha, se é compatível com o que você declara no imposto de renda. E esse é um conceito que veio para ficar. A gente sabe muito bem que hoje a gente consegue chegar em alguns ambientes, inclusive nessas grandes empresas do ramo de varejo, e eles têm um sistema interligado diretamente com seus fornecedores. Então, na hora que o cliente compra, passa lá naquela maquinetinha, comprando aqueles materiais que ele vai consumir, automaticamente vai sendo dado baixa no setor de estoque dele, lá no armazém. E nesse armazém também há uma interligação diretamente com o fornecedor. E esse fornecedor ele controla, inclusive mais fácil até para fazer os pedidos. Vai dar menos trabalho a quem está lá, o almoxarife, tomando conta do estoque. E a gente sabe que essa tendência da tecnologia dentro da área da administração, ela se consolidou, principalmente agora quando a gente vem falando da indústria 4.0, que é toda ambientada na tecnologia. Os cobots, os big data da vida, hoje você vai ver daqui a algum tempo que, na verdade, nem há algum tempo, já se vê hoje, que os cobots eles trabalham em paralelo com as pessoas. É óbvio que nesse cenário várias profissões elas vão deixar de existir.
A pandemia agora também ela acelerou alguns processos. Quem pensaria que ia ter uma quantidade em massa de pessoas trabalhando através do ambiente remoto? E que isso ia se consolidar tão rápido, tanto que tem empresas hoje que já começam a pensar em um funcionário de trabalhar em casa. Por quê? Porque a empresa diminui os custos dela e, obviamente, vai aumentar os custos do trabalhador, que passa a contar com sua internet, passa a consumir sua água na hora que vai no banheiro, dá uma descarga, passa a consumir sua energia elétrica e, consequentemente, diminui o custo operacional da empresa. Mas essa é uma tendência para tudo. Uma tendência, a tecnologia para auxiliar na roteirização que já existe, da roteirização das entregas, de organizar os lotes de encomendas dentro da indústria, de já criar um canal de comunicação da indústria com um sistema logístico de distribuição, a melhoria cada vez mais dos sistemas para poder monitorar, controlar através de GPS, onde e ainda roteirizar os caminhões e ainda saber onde é que esses caminhões estão e fazer cálculo de rota para dizer em quanto tempo, dependendo da velocidade que esse caminhão ele esteja, em quanto tempo ele vai conseguir chegar no seu destino para poder entregar essa mercadoria. Do ponto de vista da tecnologia de compras, hoje você negocia com qualquer pessoa do planeta. Você abre uma MEI e consegue vender um produto lá para os Estados Unidos, lá para o Japão, quando você quiser. E isso é uma coisa muito interessante e que não tem mais volta. E a nossa ciência da administração, ela vai ter que se ambientar cada vez mais dentro desse contexto. E não tem como voltar mais. Quem imaginaria que em tão pouco tempo o jornal de grande circulação, aquele jornal impresso, ele já iria estar com seus dias contados? Quem imaginaria que teríamos tantas atualizações de software, de hardware, tão rápidos? Quem imaginaria que existiam tantas parcerias entre lojas virtuais para vender produto e às vezes ela não tem nem o meio físico, ela não tem nenhum produto, ela só vai utilizar como um canal de conexão entre o cliente e o fornecedor. Quem diria que uma empresa como o caso do Booking, do Trivago, não tem nenhum hotel, não tem nenhuma casa, não tem nada, mas eles são um dos maiores operadores para que você possa fazer uma locação de um espaço, de um hotel, de uma pousada, de uma casa, para você passar o final de semana na praia, numa fazenda. E não tem nada. E quem pensaria que em tão pouco tempo isso iria estar se consolidando, não no Brasil, mas no mundo inteiro? E aí acontece a figura do Homo Digitalis. Quem não domina a tecnologia, quem não está ambientado nesse ambiente digital, nessa tecnologia, vai ficar para trás cada vez mais. E aí vai ficar mais complicado ele conseguir uma colocação no mercado de trabalho, ele conseguir um emprego que consiga atender às suas necessidades nesse contexto tecnológico.